Salve família tricolor! Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do São Paulo. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as notícias de hoje. De dispensável a capitão, como Éder se conectou a Rogério Ceni, e ganhou espaço no São Paulo. Atacante vira protagonista em início de temporada, após recusar acordo de rescisão da diretoria. Quando a temporada de 2021 terminou, Éder foi procurado pela diretoria do São Paulo e questionado sobre a possibilidade de um acordo para a rescisão antecipada de seu contrato, o qual ele havia cumprido só dos 2 anos previstos. A movimentação dos cartolas constrangeu o atacante, que via seu nome em listas de dispensáveis, em notícias diariamente sob a justificativa de que a saída do veterano de 35 anos, com salário alto, permitiria que o dinheiro fosse investido em algum outro reforço. Éder recusou. Respondeu ter o desejo de permanecer e indicou que, fosse esse o desejo do São Paulo, que a diretoria assumisse o ônus sozinha da decisão, o que significaria o pagamento de multas e de valores que estavam atrasados. Para um clube cuja dívida é estimada em 700 milhões de reais, e numa linha ascendente, foi melhor recuar. Não houve outra conversa. Há 10 dias, Éder surgiu no gramado do estádio Moisés Lucarelli, como titular e capitão do São Paulo, em jogo contra a Ponte Preta. No esquema de rodízio implementado pelo técnico Rogério Ceni nesse início de ano, o atacante é um dos 6 jogadores que estiveram em campo, nos 7 jogos disputados até agora. Ele entrou em campo nos 4 primeiros, mas teve mais tempo nos últimos 3. A virada se deu contra o Santo André, quando substituiu Rigoni aos 38 minutos e, no fim, deu assistência para o gol de Marquinhos, o único daquela vitória, a primeira do São Paulo no Paulista, resultado que deu fôlego a Ceni, após um início de tropeços. No jogo seguinte, contra a Ponte, soube no vestiário, surpreso que usaria a braçadeira de capitão. Não ouviu discursos, não houve cerimônia. Mas a faixa é um inegável símbolo de confiança do treinador. Ceni impressionou Éder ao chegar ao São Paulo, em outubro do ano passado. A pessoas próximas, o jogador cita os métodos de treinamento do ex-goleiro ao elogiá-lo. A referência anterior impactou essa impressão de Éder. O atacante chegou ao São Paulo durante o Paulista de 2021, já sob as ordens de Hernan Crespo. Teve oportunidades na primeira metade da temporada, período em que marcou seus 5 gols no ano passado, mas foi escanteado depois. Éder teve uma lesão em jogo contra o Racing, pela Libertadores, em julho, e ficou um mês fora. Voltou em momento turbulento do clube, com eliminações seguidas no torneio continental, e depois na Copa do Brasil, que prosseguiu até o fim do Brasileiro, sob ameaça de rebaixamento. As chances rarearam ainda mais. Há, entre jogadores remanescentes da temporada passada, a sensação de que houve falhas no trabalho de preparação física, da comissão técnica de Crespo. As lesões de atletas protagonizaram o noticiário tricolor, durante o Brasileiro. A chegada de Rogério, em outubro, não mudou o status de Éder, que continuou tendo pouco tempo em campo, enquanto o time tentava escapar da Série B. As sondagens que recebeu nas férias, não o animaram a avançar no acordo proposto pela diretoria. Éder se reapresentou a Ceni, no começo de janeiro. No São Paulo, o relato é de que o atacante voltou aos trabalhos, na melhor forma possível. Ainda se livrou do surto de Covid-19, que atacou mais de uma dezena de atletas tricolores, que tiveram que interromper suas pré-temporadas, para cumprir período de isolamento. Houve uma sintonia com Rogério Ceni. Reservadamente, o jogador aponta as cobranças mais incisivas do treinador, que geram apreensão a alguns, como uma característica positiva. Cita ter tido conversas mais duras com o técnico. Ceni, por outro lado, tem feito elogios públicos ao atacante. Ceni disse: "É um jogador que, no ano passado, eu acho que não estava na melhor condição física possível. Ele trabalhou muito neste ano. É um cara muito profissional, que trabalha bastante todos os dias e, observando os treinamentos, era necessário dar essa oportunidade para ele", disse o treinador após o jogo contra a Ponte Preta. O ex-goleiro vê em Éder um jogador com capacidades técnicas melhores do que as de outros atletas da posição em seu elenco, em condições de mudar o estilo do ataque tricolor. Ceni ainda disse: "Eu digo que o Caleri é um fazedor de gols. O que ele tem de melhor é o último toque na área, a finalização, a briga pela bola, um jogo aéreo relativamente bom. A técnica, por exemplo, quem reúne é o Éder, um jogador muito técnico. São camisas 9 com diferentes características", afirmou Ceni no mesmo dia. Em ganho técnico, muita vantagem para Éder. Caleri é fazedor de gols, um 9 na acepção da palavra, completou. Éder voltou ao time titular contra o Santos, no domingo. Naquela que foi a melhor partida do São Paulo no ano, fez o primeiro gol na vitória por 3-0. Descrito como discreto e cético, Éder não se empolga com essa aparente retomada no São Paulo. Entende, porém, que começa a colher frutos dessa resiliência, após uma temporada ruim,
e da recusa em deixar o clube. Como se tornou costume nesses primeiros meses de 2022, a escalação do São Paulo para o jogo de quinta, contra o Campinense, pela primeira fase da Copa do Brasil, é um mistério. É provável, porém, que Éder atue, nem que por alguns poucos minutos. Tem sido o suficiente, mas o jogador se vê condições de fazer mais. Família. Outra informação. Multa de R$ 226 milhões e mais, pupilo de Diniz no São Paulo se aproxima de renovação, está encaminhado. Tratada como prioridade no elenco, a renovação de Luciano é vista como bem encaminhada no tricolor. Além dos novos reforços para a temporada de 2022, uma das prioridades da diretoria do São Paulo neste ano era concretizar a renovação de um de seus principais jogadores nas últimas temporadas. Trata-se de Luciano, que foi o artilheiro do Brasileirão de 2020, mas passou a sofrer com problemas físicos desde meados do ano passado. Em recuperação, ele ainda não estreou no Paulistão. O camisa 11 finalmente voltou à lista de relacionados do tricolor na última partida, na vitória por 3-0 no clássico diante do Santos. Com o contrato atual valendo até o fim desta temporada, a expectativa é de que o jogador estenda seu vínculo com a equipe do Morumbi até 2024. Tanto a diretoria são paulina, quanto os representantes do jogador, já conversam sobre a renovação desde o começo de 2022. A multa rescisória para clubes do exterior, fixada em 40 milhões de euros, cerca de R$ 226 milhões na cotação atual, segue válida no novo contrato. De acordo com a apuração do Globo Esporte, nos bastidores do dia a dia do São Paulo, há um ar de otimismo sobre a negociação, que deve correr sem grandes preocupações. No clube, algumas pessoas entendem que a situação já está encaminhada. Oscilante em 2021 sob o comando de Crespo, principalmente por conta das lesões, Luciano ainda assim foi decisivo na reta final. Nas últimas rodadas do Brasileirão, seus 2 gols diante do Juventude ajudaram o São Paulo a se livrar de vez do rebaixamento. A tendência é que ele volte a jogar em 2022, na estreia da Copa do Brasil, contra a Campinense. Em sua passagem até agora, soma 31 gols, em 77 jogos. Família. Outra notícia. Invasão da Rússia à Ucrânia suspende negociação do Dínamo de Kiev com meias do São Paulo. Clube ucraniano havia feito proposta a Rodrigo Nestor, depois de sondar Igor Gomes. O Dínamo de Kiev suspendeu negociações com o São Paulo, após a Rússia invadir a Ucrânia nesta quinta-feira. O clube de Kiev, capital ucraniana, havia feito uma proposta para Rodrigo Nestor, mas os valores já não tinham agradado a diretoria tricolor, que recusou em um primeiro instante. Antes, o clube também havia sondado Igor Gomes, em negociação agora totalmente descartada por representantes do meia. A expectativa era de que nos próximos dias houvesse uma nova proposta do Dínamo por Rodrigo Nestor, mas a tensão entre inviabilizou a continuidade da negociação. A gravidade do momento ficou evidenciada por jogadores brasileiros que atuam na Ucrânia. Eles gravaram um vídeo pedindo ajuda para deixar o país. Nesta quinta, o campeonato ucraniano foi suspenso. O São Paulo pretende vender jogadores na janela do meio do ano, para equilibrar as finanças. Rodrigo Nestor e Igor Gomes estão entre atletas com potencial de negociação. Ambos estão com a delegação tricolor em Campina Grande, onde o São Paulo estreia na Copa do Brasil contra o Campinense, nesta quinta, às 21h30, de Brasília. Revelado nas categorias de base de Cotia, o meio-campista começou a ganhar espaço no ano passado, e vem de uma semana importante, após anotar um gol na vitória por 3-0 sobre o Santos, em clássico na Vila, pelo Campeonato Paulista. Com a camisa do São Paulo, Nestor soma 72 jogos, e 2 gols. O contrato do volante de 21 anos vale até 31 de dezembro de 2024. Família. Mudando de assunto. Neste momento, pai de Lianco se manifesta pela primeira vez sobre possibilidade do zagueiro voltar ao São Paulo. O tricolor paulista busca o acerto com mais um defensor para a próxima temporada, e o nome do zagueiro foi especulado. Na noite desta quinta-feira, o São Paulo encara o Campinense, fora de casa, em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil. Nesta primeira fase, com um simples empate, o tricolor paulista, que é a equipe visitante, precisa apenas de um empate para avançar de fase, na principal competição mata-mata do futebol nacional. Em relação ao mercado de transferências, uma informação chamou a atenção da torcida do tricolor paulista. O zagueiro Lianco, que hoje defende o Southampton, da Inglaterra, e já passou pelo Soberano, apareceu no noticiário esportivo como nome especulado, para reforçar a equipe comandada por Ceni. Em vídeo publicado, o jornalista Jorge Nicola revelou que entrou em contato com o pai do atleta. Nicola disse: "Fui conversar com o Marcelo, que é o pai empresário do Lianco, para saber o que há de verdade nos rumores de negociação com o São Paulo, e ele afirmou que não tem absolutamente chance alguma de o Lianco trocar o futebol inglês pelo São Paulo neste momento.
Ele tem contrato até 2025, salário em libras muito maior do que qualquer clube brasileiro pode pagar. Está bem adaptado, feliz com as condições de trabalho e entrosado com os companheiros. Chance zero, continuou o jornalista, destacando a situação atual do zagueiro na Premier League. Nicola ainda disse: até chequei também com o pessoal do São Paulo, e os dirigentes têm a mesma informação de que nem adiantaria fazer contato, porque o atleta vai permanecer por lá, concluiu Nicola, citando que, pelo que foi apurado, a negociação não tem chances de ser concretizada. Bom, amigos tricolor, essas foram as últimas notícias do São Paulo. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, e eu te espero aqui no próximo vídeo.